Fala aí, galera do Ranking, beleza? Vamos aqui fazer um vídeo explicando um pouquinho da situação econômica do Brasil, tentando simplificar ao máximo para que as pessoas possam entender, quem tem interesse nesse assunto. Já adianto que vai ser uma baita simplificação, mas com sorte vamos entender aí quais são os prós e contras e para onde que o país está indo economicamente. Hoje o Brasil tem um problema central, que diria que é o grande nó aí, que é o problema de muitos países também hoje em dia por causa dessa questão da pandemia, que é o déficit público, né? O buraco nas contas públicas. Para exemplificar isso, imagina que você, no seu cotidiano, é uma pessoa aposentada que trabalhou a vida toda, juntou um dinheirinho e agora você vai emprestar esse dinheirinho para um parente seu. E vamos supor que você tem esse dinheiro da sua vida inteira, né? Você é um investidor, você tem o dinheiro e você tem dois primos para escolher. Você tem o Zé e o João. O Zé é um cara que sempre foi responsável, um cara que toda a família confia, ele é dono de uma padaria, ele tem um negócio dele, né? Um cara mais contido. E ele quer o dinheiro para comprar mais um forno de pão, investir na padaria dele, etc. O João é desempregado, é bêbado e ele quer o dinheiro para tomar pinga no bar. Para qual dos dois que você emprestaria o seu dinheiro? Pro Zé ou pro João? Não precisa nem responder, né? Agora, quanto que você cobraria de cada um deles para você emprestar? Quer dizer, se o Zé te pagasse, por exemplo, 10% ao ano e o João pagar 15% ao ano, você ia confiar no João? Você não ia, né? Então, é mais ou menos assim com os países. Todo país precisa captar dinheiro. É necessidade vital o país captar dinheiro. E de acordo com a credibilidade do país, ele pode captar dinheiro mais barato ou mais caro. Existem países que são tão confiáveis, mas tão confiáveis, como, por exemplo, Japão, Suíça, Alemanha, Noruega, que chega-se a pagar juro negativo, ou seja, o país cobra para ficar com o seu dinheiro. Você dá lá $1 milhão, depois de um ano o cara te devolve menos. Ele é tão confiável, você tem tanta segurança que você praticamente não cobra nada como investidor para deixar o dinheiro lá. Tem países que é tipo o bêbado. Por exemplo, a Argentina, que o juro lá está acima de 40%. Olha só a discrepância. E o problema do Brasil é que, como é que o investidor ele decide, né, se o país é confiável ou não? Ele olha para trás do histórico, né? A Argentina, por exemplo, tem um histórico de dar um calote atrás do outro. Então fica aquele discursinho populista, né, de não vamos pagar a dívida, vamos calote e tal. Os investidores não são idiotas, então eles lembram. E eles olham também as contas, né? Quanto que o país arrecada de impostos e quanto que ele gasta. Se o país está desbalanceado, igual uma família, por exemplo, que está gastando muito mais do que arrecada, você sabe que isso vai dar errado. E o problema do Brasil hoje é que esse déficit, né, esse buraco está aumentando. Algumas coisas sopram a favor do Brasil. Por exemplo, na época do governo Temer, foi aprovado o teto de gastos, que fala o seguinte, ó, você não pode gastar mais do que isso. Então ele coloca um certo limite nesse buraco. E estava toda uma discussão, né, um monte de deputados com aquele mesmo papinho, senadores. Não, precisamos priorizar pessoas e não esse negócio de grana, de finanças. Esse é um caminho para a ruína, porque depois os juros explodem, você tem que pagar muito mais, e isso prejudica o cidadão comum, as pessoas, especialmente os pobres. Mas teve o teto de gastos, foi bom. Teve a reforma da Previdência, que economizou, né, ao longo de 10 anos, quase 800 bilhões, aí estão se falando. E outra coisa, teve um certo congelamento de salários da maior parte dos servidores, então isso é bom. Por outro lado, a arrecadação do governo cai, né, na pandemia, então o governo recebe menos dinheiro, tem que investir mais em algumas coisas de saúde, etc. E, acima de tudo, tem o auxílio emergencial. O governo viu a importância, fez um auxílio muito forte, inédito, não tem nenhum país emergente que tenha colocado tanto dinheiro na economia, né, na base da pirâmide, que é os R$600, então o governo está torrando e jogando dinheiro na base. E gostou bastante da brincadeira, né? Dizem os detratores do governo que, por causa do auxílio emergencial, a popularidade do presidente disparou agora na última pesquisa. Dizem os apoiadores do governo que não tem nada a ver com auxílio emergencial, que na verdade o pessoal viu como é bom e gosta do governo e tal. A verdade está aí no meio do caminho, né? O auxílio certamente ajudou, mas não é a única explicação. O fato é que as contas brasileiras estão piorando, estão preocupando, e isso se reflete nas taxas de juros, que hoje nós podemos arriscar dizer que estão artificialmente baixas. Então, para manter essa estrutura toda de pé, o que o governo faz? Vai baixando a taxa de juros para pagar menos juros e para estimular a economia, só que isso acaba estourando. Por quê? Imagina o seguinte, você é investidor. Por um lado, você vê que as contas estão piorando. Então, é o seu primo que está começando a gastar mais, está desempregado, não está recebendo dinheiro, você fala, como é que esse cara vai me pagar? Começa a ficar nervoso, você é investidor. Por outro lado, a taxa de juros está baixando. Então, o que ele está disposto a te pagar é cada vez menos. Então, imagina que você é o aposentado e o teu primo, que é irresponsável, vai pagar menos dinheiro, você vai deixar teu dinheiro? Você não vai. Então isso começa a afugentar investidores. Tanto é que você vê aonde que estoura essa conta. Estoura no câmbio, no dólar. Investidores que estão aqui no Brasil, começando a não confiar mais, falar, cara, esse negócio de Brasil, eu já não estou mais tão confiante. Vamos tirar o dinheiro do Brasil. Sai reais, o cara vai lá no Banco Central, com um monte de real que ele tinha. Não quero mais ficar aqui, quero ir para fora, quero ir embora, quero dólar. Um monte de gente pedindo dólar, né? Aí o dólar dispara.
É o que você está vendo agora. Tanto é que ontem, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro fez uma declaração desautorizando o ministro dele, Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes queria fazer um programa lá, vamos fazer o Renda Brasil, mas vamos tirar desse. Bolsonaro desautorizou, ou seja, o mercado entendeu assim, caramba, eles não estão se dando muito bem. Pode ser que a visão do Paulo Guedes, que é uma visão mais de ser o primo responsável, vai cair. Pode ser que o governo fique tentado aí pro lado do primo gastador, que é a curto prazo bom, né? A curto prazo você gasta, você faz um mau populismo, todo mundo fica feliz. Depois as contas estouram, a gente vira uma Argentina, Venezuela, mas aí talvez o cara já está reeleito. Esse é um caminho do inferno aí do Brasil que a gente tem que tentar evitar que o presidente tome. Mas enfim, o mercado leu essa briga entre os dois, Paulo Guedes e Bolsonaro, entendeu que era isso, o dólar já deu uma disparada, a galera começou a sair. E você pode ver isso para você comprovar efetivamente como é que está deteriorando, você compara a taxa de juros de curto prazo com longo prazo. Por quê? A gente fala, não, o menor do juro da história está 2%, olha que maravilha, tal, beleza. 2% é a taxa de curto prazo. É para quem vai lá no governo, empresta, mas pode tirar a qualquer hora. Agora, se a gente for ver a taxa de longo prazo, né, é diferente a história. O que é longo prazo? Vai dar o dinheiro para o governo, por exemplo, título de 10 anos. Você dá o dinheiro para o governo, só que você só vai receber em 10 anos. Essa é uma taxa maior, claro, porque as pessoas para emprestar por 10 anos querem mais dinheiro. Mas olha só que interessante, o México e o Brasil estão com a taxa de juros muito próxima, de curto prazo, né? Então, a curto prazo, pega dinheiro, devolve, vai e tal, está mais ou menos parecido. Agora, quando você vai ver o título de 10 anos, o México, que é um país de esquerda, ou seja, deveria ser menos confiável em tese, porque tipicamente a esquerda tende a ser menos rigorosa nas contas públicas. O México, que é de esquerda, a taxa está lá 4,5%, né? Então, a curto prazo você empresta por 2, a longo prazo, que é 10 anos, você empresta a 4,5 para o México. E o Brasil já está lá no 6,5. Então, olha só, o investidor para deixar dinheiro no Brasil já não é mais 2, é 6,5, é 3 vezes mais. Então, não vamos nos iludir. Existe um problema, ele é sério, as contas públicas do Brasil preocupam, vira e mexe vem senador, deputado, gente do executivo pressionando para estourar ainda mais, e isso pode deixar insustentável a questão do câmbio, né? O real desvalorizando, o dólar disparando, os juros também, que estão muito baixos, tendem a subir, né, para poder tapar esse buraco. É um cenário complicado. Claro que tem ventos a favor também, o agro está muito forte, a exportação está forte, isso ajuda bastante. E por fim, vem a questão da inflação, o último ponto aí que a gente ia tratar. Do ponto de vista das contas públicas, é até um negócio meio curioso, porque a inflação, de modo geral, é ruim, mas inflação pode dar um alívio para o governo, porque hoje você tem uma situação de congelamento dos gastos, né? Você cortar gasto no Brasil é praticamente impossível, né? Você cortar gasto, você tirar privilégio, você tirar penduricário, por causa de Constituição, de lei, de lobby, de grupinho político. Infelizmente no Brasil você não pode demitir ninguém, você não pode abaixar ninguém, você não pode cutucar em nada, você não pode cutucar o queijo de ninguém. E todo o gasto público é meio que travado pela lei, né? Tá meio que direcionado, né? Obrigatório. Então é muito difícil cortar gastos. Qual a opção do governo? Inflacionar. Inflacionar significa gerar um pouco de inflação, que os preços todos sobem, a arrecadação sobe porque ela é em cima dos preços, né? Quando você gera inflação, você, de certa forma, é tipo um imposto inflacionário. As pessoas têm salário fixo, vamos supor, aquele servidor que ganha 30 pau, que é mal marajá para fazer um negócio que podia ter ganhado 12 na iniciativa privada, né? Então, se ele trabalhasse no setor privado, ele ia ganhar 12, mas no governo ele ganha 30. Com a inflação, ele fica fixo nos 30, os preços vão todos subindo, então você meio que indiretamente você usou o imposto inflacionário para tirar um pouquinho de todo esse pessoal e ajudar nas contas públicas. Por isso que historicamente, muitas vezes, nos governos irresponsáveis, você usa muita inflação para aliviar um pouco a conta pública. Estamos falando aqui que inflação é bom? Não, de forma alguma. Só estamos dizendo que inflação geralmente é a última alternativa que governos desesperados usam para fechar as suas contas. Por quê? Cortar gasto não consegue, já falamos. Aumentar imposto no meio de uma pandemia, altamente impopular, arruinaria a economia, não dá. Aumentar a dívida, já estão fazendo a rodo, né? A dívida pública brasileira está se aproximando a 100% do PIB, então em um ano a gente vai de 80 e poucos para quase 100% do PIB de dívida pública, então a dívida está galopante, então já está no limite. Então o que resta para o governo, não pode cortar gasto, não pode aumentar imposto, não tem mais como aumentar a dívida, é usar o imposto inflacionário, que é basicamente o seguinte, vamos supor que você tem um salário de 10 mil. O que importa não é o teu salário, 10 mil é muito ou é pouco. O que importa é quanto dá para você comprar com esse salário, certo? Se os produtos começam a aumentar de preço e você fica com os 10 mil, é como se a inflação roubasse um pouquinho de todo mundo, é como se cobrasse um imposto de todo mundo. O governo, por sua vez, cobra imposto em cima do preço das coisas, então a arrecadação sobe e o gasto dele fica seguro. Isso parece bom a curto prazo para tapar o buraco desse governo desesperado, mas é um monstro que ressuscita os pesadelos aí da indexação, da hiperinflação, quer dizer, a inflação em cima de inflação, você começa
começa a corroer o dinheiro, especialmente dos mais pobres. Então é uma porta que a gente não gostaria de abrir, tem que ser a última da última opção, e o governo deveria trabalhar um pouco mais para a etapa 1, que é onde o ranking sempre bate, que é cortar gasto, especialmente dos setores mais privilegiados. Não temos bola de cristal, não dá para saber em que momento vai estourar essas contas, mas certamente alguma hora não tem jeito. A economia é igual a força da gravidade, como a gente sempre diz aqui, se você soltar uma caneta ela cai, então na economia uma hora vai se ajustar. Então vai ter juros subindo, inflação subindo, e aí espera-se que já tenha pelo menos passado o pior da pandemia para a gente poder navegar um pouco mais estável. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.